A paz de Jesus a todos, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, nós estamos aqui começando, vamos iniciar um quadro novo no canal, não é? Catecismo e Bíblia, né? Catecismo e Bíblia, Sagrada Escritura. Você sabe, né? Nós sabemos que o Santo Catecismo é a doutrina básica da Santa Mãe Igreja. As pessoas me perguntam assim, não é? Irmão, quanto eu queria, né? Ler e entender como vocês a Sagrada Escritura, mas eu leio a Sagrada Escritura e não entendo nada. Meu querido irmão, o Catecismo está aqui a explicação da Sagrada Escritura. Está aqui a explicação da Sagrada Escritura. Não é? E você vai ver que eu vou trazer vários vídeos mostrando que o que está aqui dentro, conferindo na Sagrada Escritura, como nós vamos ver agora. Nós vamos ver agora sobre, não é, nesse vídeo, o que diz o Catecismo sobre a castidade. Porque o mandamento que era não adulterarás foi revestido por não pecar contra a castidade. Por quê? Porque o adultério é um pecado mortal, não é? E os cristãos, a igreja, vendo que não só o pecado cometido no corpo, chamado de adultério, é um atentado contra a castidade, como também masturbação e fornicação. E a cobiça é um adultério, disse Jesus em Mateus. A cobiça é um adultério. Olhou e cobiçou a mulher casada e já adulterou com ela no seu coração. Veja. Sem nem tocar, sem nem ter uma relação sexual com ela, mas apenas cobiçou. É uma cobiça idolátrica e adulterina. É isso que nos afirma o nosso Senhor Jesus Cristo pelas Sagradas Escrituras. Mas o que diz a doutrina básica da Santa Mãe Igreja? Né? Novo quadro do canal, Catecismo e Bíblia. Vamos lá? Vamos para o Catecismo? Vamos ver o que diz o Santo Catecismo da Santa Mãe Igreja? Convido você, se tiver o seu Catecismo, porque as mensagens aqui do Santo Catecismo vão aparecer. Eu vou colocar ao meu lado algumas mensagens, não é? Das Sagradas Escrituras falando a esse respeito. Muito bem, eu estou falando do parágrafo 2348. Ou então 2348, como você preferir. Vamos ver o que diz aqui. Diz assim: todo batizado é chamado à castidade. O cristão se vestiu de Cristo, né? Veja, a própria Sagrada Escritura, aliás, o próprio Catecismo, nos arremete e explica a Sagrada Escritura. Por que aqui está dizendo que o batizado é convidado a viver a castidade e por este batismo se revestiu de Cristo, que foi celibatário e que é celibatário, casto. Gálatas 3:27. Todos vós que fostes batizados vos revestistes de Cristo. Veja, que o Santo Catecismo, meu querido irmão, minha querida irmã, é a explicação da Sagrada Escritura. Eu vi uma vez um pastor dizer que hoje é ex-pastor, hoje é católico, missionário, dizer que quando ele era protestante, ele recebeu um catecismo e foi lá, não é? Tanto pregavam na igreja dele, na seita que ele pertencia, aliás, a igreja só tem uma, pecamos em chamar de igreja, a igreja só é uma, fundada por Cristo. E ele disse que pegou aquele catecismo, meu querido irmão, e foi conferindo na Sagrada Escritura. O catecismo remetia-se à Bíblia Sagrada, ele ia conferir e estava do mesmo jeito na Bíblia Sagrada. Não é? Foi ali onde ele já conheceu, não é? Começou a conhecer a doutrina básica da Santa Mãe Igreja. Né? Veja, diz, todo batizado é chamado a castidade, porque o cristão se revestiu de Cristo, modelo de toda a castidade. Todos os fiéis de Cristo são chamados a levar uma vida casta, segundo seu específico estado de vida, no momento
do batismo cristão, se comprometeu a viver sua afetividade na castidade. Olha o que disse Jesus Cristo quando ele falou na castidade matrimonial. Você sabia que os casados também têm que viver a castidade? Você sabia que o solteiro também tem que viver a castidade? Por que é revestido o adultério, o mandamento do adultério pela castidade? Você sabe por quê? Porque não só os casados cometem o adultério, um pecado da carne, do corpo mortal, como também o solteiro, a fornicação, uma relação sexual entre duas pessoas solteiras, pessoas que se ajuntam, não são casadas na igreja, estão em fornicação. No entanto, o teor da fornicação, o grau da fornicação é o mesmo grau do adultério, pecado mortal. São pecados mortais. Veja, quando Jesus fala nas Sagradas Escrituras, e eu vou pegar aqui, quando Jesus fala em Mateus, capítulo 19, versículo 12, ele diz assim, ó, porque há eunucos castos, né? Celibatários. Ou seja, porque há eunucos que são desde o ventre de sua mãe. Mateus 19, 22. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens. São pessoas que fazem mudança de sexo, né? E há eunucos, agora veja os padres, olha os celibatários, olha, do rito romano. E há eunucos que a si mesmos se fizerem eunucos por amor ao reino dos céus. Quem puder compreender, que compreenda. Meu querido irmão, está aqui Jesus falando da castidade. Os casados podem viver a castidade? Podem. Não desejando a mulher do próximo, não assistindo pornografia, não caindo em pecados de masturbação. Meu querido irmão, também, assim como a regra santa é para o casado, é também para o solteiro. Por isso que o pecado é não pecar, o pecado é contra o quê? A castidade, e não apenas o termo não adulterarás. Como usa as heresias atuais, perseguidores da Santa Mãe Igreja. Veja, o Santo Catecismo diz no 23:49, a castidade há de distinguir as pessoas de acordo com seus diferentes estados de vida. Umas na virgindade ou no celibato, consagrado. Né? Maneira eminente de se dedicar mais facilmente a Deus, com um coração indiviso. Outras, da maneira como a lei moral determina, conforme forem casados ou celibatários. As pessoas casadas são convidadas a viver a castidade conjugal, coisa que eu já falei, e o Santo Catecismo está aqui confirmando. Os outros praticam a castidade na continência. Veja, e aqui arremete-se a Mateus 10, 11, 12, não é? Olha só. Outros praticam a castidade na continência. Existem 3 formas da virtude da castidade. A primeira dos esposos, a segunda das viúvas e a terceira da virgindade. Tá vendo? Eu citei 2, né? A dos esposos e a da virgindade, ou seja, do celibato. E das viúvas. Eu já trouxe nesse canal. Procure o vídeo, não é? As esposas dos apóstolos. Ali eu mostro, desmentindo as heresias que dizem que os apóstolos tiveram esposa. Eu mostro na Bíblia quem eram as seguidoras dos apóstolos. Eram as viúvas. Mostra na Bíblia Sagrada quem eram as seguidoras dos apóstolos. Então, desmentindo, desmascarando as heresias atuais. Procure no canal que você encontra. As esposas dos apóstolos. O título, se eu não estou enganado, é bem assim. Muito bem, Cristian. Olha só, essa primeira parte aqui do Santo Catecismo nos arremete a Coríntios, não é? A primeira carta de Coríntios, capítulo 7, já no verso 1, Paulo diz: agora a respeito das coisas que me escreveste, penso que seria bom ao homem não tocar mulher alguma. Ou seja, ele está dando aqui, né, um parecer, a sua opinião, que o homem fosse celibatário.
Cristo foi celibatário, todos os apóstolos foram celibatários, Pedro, quando ficou viúvo, assumiu o celibato. Preste atenção. Olha só. Versículo 7. Pois queria que todos fossem como eu, mas cada um tem de Deus um dom particular. Um este e outros aqueles. O que nós acabamos de ver aqui, não é? No Santo Catecismo. Preste atenção. Isso é as 3 formas da virtude da castidade. A primeira é o quê? Dos esposos. A segunda das viúvas, ou seja, da viuvez, não só para as viúvas, mas para os viúvos também, homens. E a terceira, a da virgindade. Então, são essas 3 disciplinas ricas e que o catecismo nos arremete a Coríntios aqui, ó. Tá vendo? 1 Coríntios, veja só, a castidade, vamos ver primeiro a castidade dos casados. Versículo 10. Nós vamos ver esses 3 tipos de castidade, né, dentro da Sagrada Escritura. Nós começamos falando da castidade, de um modo geral. Mas nós vamos ver esses 3 tipos dentro da Sagrada Escritura que nos ensina, nos arremete à Bíblia Sagrada, o próprio catecismo. Por isso, esse quadro, né, Catecismo e Bíblia. Esse novo quadro, trazendo que vou trazer alguns vídeos feitos diretamente do catecismo, explicando de dentro do catecismo da Santa Mãe Igreja, doutrina básica da Santa Mãe Igreja, que todo católico deveria ler. Não é? Se todo católico lesse o catecismo, que é a explicação da Sagrada Escritura, aposto que as seitas estariam vazias. Vamos lá, 1 Coríntios 7, a partir do versículo 10, olha só. Aos casados mando não eu, mas o Senhor. Veja, não eu, não é a opinião de Paulo, não é uma opinião particular, mas é do Senhor. Veja. Que a mulher não se separe do marido, e se ela estiver separada, que fique sem se casar. Aí aparece, não é, a forma de castidade. Ou que se reconcilie com seu marido. Igualmente, o marido não repudia a sua esposa. Presta atenção. Não se separe da sua esposa. Presta atenção. Ah, irmão, mas onde aparece a castidade? Presta atenção. No capítulo 13 da Epístola aos Hebreus, versículo 4, diz: conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus há de julgar os fornicadores e os adúlteros. Os fornicadores e os adúlteros. Então, minha questão, nós estamos vendo aqui Paulo mostrar, a opinião não é dele, mas do Senhor, que se por exemplo, uma mulher que vive apanhando do esposo, ela vai viver apanhando a vida toda? Não. É melhor se separar. Mas Paulo está dizendo aqui que tem que ficar, depois que uma vez separada, se não recorreu ao tribunal eclesiástico, se não teve aquele casamento tido como inválido, ou seja, o casamento não valeu, continua ainda com vínculo matrimonial, não pode se casar. Aí tem que viver o quê? A castidade. E os esposos que não se separaram também tem que viver a castidade. O marido, a cabeça da esposa, e o corpo do marido pertence à esposa, é da esposa. Preste atenção como é que é, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, meu querido, faz essa comparação, né, na Epístola aos Efésios, São Paulo. Muito bem. Então, nós estamos vendo o quê? A castidade matrimonial que o Santo Catecismo nos apresenta aqui. Primeira, castidade, não é? Dos esposos, se separar sem se casar, a não ser que recorra ao tribunal eclesiástico e o tribunal eclesiástico diga: não, o seu casamento não valeu, você está solteiro. Enquanto isso não aconteceu, não pode casar com ninguém, senão se torna adúltero. Contrair uma segunda núpcias é estar em adultério. É pecado grave contra a castidade. Está compreendendo, meu querido irmão? E logo o Santo Catecismo fala, não é? A segunda
das viúvas. Olha aí, a segunda das viúvas. E eu vou pegar uma Bíblia que fala muito bem a respeito disso, que é a Bíblia da Mensagem de Deus. A Bíblia da Mensagem de Deus, Paulo escrevendo a Timóteo, para falar da castidade das mulheres seguidoras dos apóstolos. Já eram ali nascendo, já, né? Que nós hoje conhecemos como as freiras, né? Já nascendo ali na igreja primitiva. Vamos lá. 1 a Timóteo 5, versículo 9. Para ser escrita no grupo das viúvas, devem cada uma ter não mais de 60 anos. Eram de idade avançada. Porque você... Vamos continuar o texto. Aí você vai entender porque não era admitido viúvas jovens. Porque elas poderiam sentir o desejo de se casar de novo e romper esse laço, não é? Esse laço de castidade, de celibato no grupo das viúvas que seguiam os apóstolos. Vamos lá. Veja só. Deve cada uma ter não menos de 60 anos, ter casado uma só vez e de boa fama, por fazer boas ações, se educou os filhos, foi hospitaleira, lavou os pés dos santos, socorreu os que sofriam e se dedicou a toda espécie de boas ações. Agora vem o versículo 11, presta atenção, de Rosa. Não admita as viúvas muito moças, ou seja, viúvas jovens, porque, se forem dominadas por seus desejos, contrário a Cristo, quererão se casar. Aí está. Veja que o grupo das viúvas era um grupo do quê? O grupo das viúvas, eles eram o quê? Celibatário. Viviam o quê? A castidade. No entanto, não era admitida as viúvas jovens, porque poderiam elas voltar atrás, ou seja, elas renunciar a mesma coisa de uma freira hoje. Se tornou freira, foi consagrada, né? Fez os votos de castidade a Cristo, como esposa de Cristo, depois querer voltar. Do mesmo jeito, um padre que é celibatário no rito romano. Voltar atrás. Né? Então, na igreja primitiva, as viúvas jovens, o grupo dessas freiras, que hoje devemos as freiras, e só era de viúvas, não era aceito pela igreja as viúvas jovens. Veja, a Sagrada Escritura é clara, com mais de 60, deve cada uma ter não menos 60 anos. Porque com essa idade não querem mais sentir o desejo do casamento, de se casar. Querer se casar outra vez. Então nós estamos vendo o quê? Para que nesse grupo se vivesse o quê? A castidade. Assumisse o quê? O celibato. É o que está mostrando. Já mostrei dos esposos, dos casais, estou mostrando agora das viúvas. Então essas mulheres que seguiam os apóstolos, que os hereges e as reitas dizem, olha, essas mulheres eram as mulheres dos apóstolos. Ah, só eu e Barnabé não tivemos direito de levar uma esposa. Termo adulterado, verso adulterado na Bíblia das heresias. Na nossa não, diz, será que eu e Barnabé não temos direito que nos acompanhem, né, as irmãs? Ou seja, que ajudavam os apóstolos na missão. Era esse grupo de viúvas aqui. Veja, para ser escrito no grupo de viúvas, ou seja, para ser escrito, eu recebi uma espécie de consagração. Hoje nós conhecemos como as freiras. Aqui onde já vestígio, onde já surge, né? Vestígio das freiras, das consagradas, que consagraram, fizeram voto de castidade a Cristo. Como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1 e 2. Vos consagrei como virgem pura ao único esposo, Cristo Jesus. Então, como virgens puras consagradas. Os santos são celibatários. 14 de Apocalipse, verso 4. São os virgens que não tocaram em mulher. São celibatários, são o quê? Estou mostrando para você o quê? Estou mostrando para você o segundo tipo de castidade. O primeiro foi o quê? Dos esposos. O segundo o quê? Das viúvas. Vamos ver o terceiro agora? Que fala o Santo Catecismo. E aí vem o terceiro tipo de castidade, ou seja, de celibato. Nós já vimos
A primeira dos esposos, a segunda das viúvas e a terceira da virgindade. Você vai ver comigo agora, da virgindade. Preste atenção. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32. Olha o que diz o apóstolo São Paulo. Vamos ver a castidade dos solteiros, né? Que Jesus já falou em Mateus, você acompanhou comigo, né? Mateus 19. Quisera ver-vos livres de toda preocupação. O solteiro cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. E aí ele vai falar do casado, ó. Já o casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar a sua esposa. Está dividido. 34. A mesma diferença existe com a mulher solteira e a virgem. Ou a virgem. Aquela que não é casada cuida das coisas do Senhor. Presta atenção. Para ser santa no corpo e no espírito. Pácata. Aqui está a solteira, a celibatária, ou o celibatário, para ser santo no corpo, porque foi consagrado a Cristo, os votos de castidade a Cristo, jurou estes votos de castidade a Cristo, né? Então, o celibatário consagrada, não é? Ele consagrou a sua virgindade a Cristo. Ele é esposa de Cristo. Ele é a esposa do Cristo, que é o esposo. Não é? Então, ele fez o quê? Esse voto de castidade a Cristo Jesus. Então, São Paulo está dizendo para ser santo no corpo, ou santa no corpo, e na alma. Já o casado, não. O casado está dividido. Como agradar ao Senhor, como agradar à esposa. Imagina um padre casado, né, no rito romano. Eita, hoje tem missa na minha capela. Que horas? 16 horas. Com pouco chega a notificação, uma mensagem dizendo não vai ter missa. Por quê? Porque o filho do padre adoeceu, ele teve que levar às pressas ao hospital. Meu querido irmão, minha querida irmã, isso seria uma bagunça tremenda, meus amados. Por isso que a igreja de Cristo, ela é perfeita, é santa. Como diz Efésios, santa, sem ruga, sem mancha. Veja, tem muitas pessoas que dizem que a igreja é santa e pecadora. Eu vou trazer um vídeo falando a respeito disso. Tem muitas pessoas que dizem que a igreja é santa e pecadora, porque a igreja é santa por causa de Jesus e pecadora por causa de nós. Porque assim, você se lembra quando o Papa João Paulo II pediu perdão ao mundo pelos pecados dos filhos da igreja e não pelos pecados da igreja? Nós nos tornamos membros da igreja pelo batismo. 1 Coríntios 12 vai falar isso. Nós tornamos membros do corpo de Cristo pelo batismo. Então esses membros, membros, filhos da igreja, que pecamos. A igreja não. A igreja, ela é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode pecar. Então, o corpo místico, misterioso de Cristo, da qual ele é a cabeça. Então, ele não pode ser a cabeça do pecado. Então, biblicamente falando, o que Efésios nos mostra, a igreja ela é santa, pura, sem mácula. Sem mácula significa o quê? Sem pecado. E tem muitos, vejo até padres dizer, a igreja é santa e pecadora. E usa o argumento que todos aceitam. Santa por causa de Jesus, pecadora por causa de nós que somos pecadores. Segundo São João Paulo II, é pecado em dizer que a igreja é pecadora. Muitas pessoas não entendem esse mistério. Mas é mistério. Mistério é mistério, não se explica. Se a igreja é santa, São Paulo disse que ela é santa, então a mentalidade apostólica era essa, a igreja era santa, sem ruga, sem mancha, a igreja ela é santa. E ponto. E ponto. Agora nós, membros, filhos da qual a igreja é mãe, a igreja é nossa mãe, nós sim pecamos. Mas o corpo de Cristo não. Nós sim pecamos. Ah, irmão, mas a igreja não é os tijolos, somos nós. Saber como se comportar na casa de Deus, do Deus vivo, que é a igreja, coluna e sustentáculo da verdade. Medita o verso todo. De 1 Timóteo 3,15. Presta atenção. Então, aqui está a castidade do solteiro. A castidade virginal. Da virgindade.
não ter relação sexual nunca, porque consagrou a Cristo os seus votos de castidade. Você está compreendendo? Nós vimos aqui o Santo Catecismo nos mostrar 3 tipos de castidade. E São Paulo continua dizendo, ó, a mesma diferença existe, né? Ele fala assim, continua dizendo na parte verde, né? Na parte vermelha. A parte verde é isso. Mas a casada cuida das coisas do mundo, preocupando como agradar o mundo. Aí está. Então eu estou mostrando para você nas próprias Bíblias Sagradas os 3 tipos de castidade para os 3 tipos, não é? De pessoas, vamos dizer assim. O primeiro tipo de pessoas é o quê? Os casados, chamados esposos. O segundo tipo de pessoas é o quê? As viúvas, viúvos. Não tem freiro, né? As viúvas, né? Biblicamente falando. E a terceira, da virgindade. Nós não louvamos uma delas. Nós não louvamos uma delas, incluindo as outras. Nisso, a disciplina da igreja é rica. Os noivos são convidados, já estou no 25:50, os noivos são convidados a viver a castidade, na continência. Nessa provação, eles serão uma descoberta do respeito mútuo. E aí aqui você vai pegar, se você pega, porque o vídeo já está longo, no 23:51, a luxúria. No 23:52, a masturbação. Não é? No 23:53, a fornicação. No 23:54, a pornografia. No 23:55, a prostituição. Não é? Então, vamos ver se dá tempo. Eu acho que não vai dar tempo, mas eu vou ler aqui o da pornografia. Vamos lá. A pornografia consiste em retirar os atos sexuais reais ou simulados da intimidade dos parceiros para exibi-los a terceiros de maneira, aí está, deliberada. Ela ofende a castidade porque desnatura o ato conjugal, doação íntima dos esposos entre si. Atenta gravemente contra a dignidade daqueles que a praticam. Atores, comerciantes, público, porque cada um se torna para o outro objeto de um prazer rudimentar e de um proveito ilícito. Mergulha uns e outros na ilusão de um mundo artificial. É uma falta grave. As autoridades civis devem impedir a produção e a distribuição de materiais pornográficos. Porque nós sabemos que a pornografia hoje é grande. Está podre, né? Está podre sites de pornografia, não é? Então, isso é uma coisa artificial. Vamos viver o real, que é Jesus, não é? A santidade é aquilo que nos ensina a ser santos, porque eu, teu Deus, sou santo. Pedro escreveu isso. E nós devemos assumir, Jesus também disse isso em Mateus 5, sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Nós precisamos assumir a santidade. Então, eu mostrei para você 3 tipos de castidade, não é? Ou seja, que nós devemos assumir na nossa vida. Primeira, lembra? Castidade dos esposos. Segunda, das viúvas. Terceira, da virgindade. Então, meu querido, fica aqui, começando esse quadro, né? Esse é o primeiro vídeo do quadro Catecismo e Bíblia. Mostrando para você que no catecismo é a explicação da Bíblia Sagrada, para que você possa adquirir e possa ler a doutrina básica da igreja e você vai ser um bom católico entendedor das Escrituras. Tá certo? Se inscreva, dê o like e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.